Processo. A Inglaterra e a França foram os primeiros países a começarem o imperialismo, porque eles passaram pela Revolução Industrial primeiro. Então, eles fizeram uma corrida imperialista e focaram principalmente na África e na Ásia. A América não foi tão afetada pelo imperialismo. Dois países que foram os principais concorrentes da Inglaterra e da França na disputa imperialista foram a Alemanha e a Itália, porque elas foram atrasadas na Revolução Industrial. Elas tentaram dominar a África e a Ásia também, e a América, só que a África e a Ásia já estavam meio que dominadas pela Inglaterra e pela França. Então, essa disputa foi uma disputa bem árdua, porque foi uma disputa de dominação entre países dentro do próprio continente europeu. Justificativas para a dominação. Para a dominação dos continentes dominados, os europeus utilizavam duas justificativas. A da salvação, que era com embasamento na religião, e a justificativa científica, que seria o determinismo biológico, que pode ser chamado também de darwinismo social, que era a teoria de Darwin, assim, entre aspas, usada para explicar a diferença humana. De acordo com essa teoria, o meio em que um ser humano vivia determinava seu comportamento e características. Então, por exemplo, como no norte era frio, eles falavam que nesse meio os seres eram mais sedentários e por isso eles desenvolviam mais tecnologia para agricultura e artesanato. E eles eram fisicamente mais fracos. E então, culturalmente e intelectualmente, eles seriam assim melhores e superiores, teriam assim mais conhecimento. E abaixo da linha do Equador, no sul, eles falavam que não. E no sul, como era um ambiente mais quente eles diziam que como era um ambiente mais quente, eles eram fisicamente mais fortes, utilizavam-se mais da caça, pesca, extrativismo e não usavam muitas tecnologias, logo não se desenvolviam tecnologicamente. Eram nômades ou seminômades e eram primitivos, mais animalizados. E como o Estado, fazendo uma comparação entre Norte e Sul, no Norte o Estado era mais representativo, uma representação política completa, sendo que no Sul, de acordo com essa teoria, eles teriam uma estrutura política tribal. Mudanças sociais decorrentes do imperialismo. As principais mudanças sociais foram o surgimento da burguesia industrial e financeira ao lado da burguesia mercantil, o surgimento da classe operária, que era o proletariado, a superação da escravização nas áreas industrializadas ou controladas pelos países industrializados, e o crescimento da população mundial e um intenso processo de urbanização. Além disso, teve-se também a consciência de classe, porque uma classe social, ela cria consciência a partir do momento que ela cria vivência. E as pessoas começaram a definir o seu próprio lugar dentro da sociedade. Isso criou uma consciência de classe, principalmente na classe do proletariado, do século XIX e XX, no final do século XIX e no século XX. Mudanças políticas que decorrem do imperialismo. Consolidação do Estado liberal burguês, surgimento dos movimentos operários, ludismo, cartismo e das ideologias operárias, socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. Disputas imperialistas, principal causa da Primeira Guerra Mundial. Imperialismo. O imperialismo foi um processo que ocorreu durante a Segunda Revolução Industrial, no século XIX, e continentes participativos foram a África, a Ásia, a América Latina e a Europa. E ela decorreu da Primeira Grande Depressão em 1870. Primeira Grande Depressão.
Como mais países, além da Inglaterra, estavam produzindo, teve um grande aumento na produção e isso tornou o mercado europeu saturado. E como ele já estava saturado, não dava para poder comercializar mais, eles não estavam conseguindo mais receber tantos produtos. Então, teve-se um excedente de produção e, com isso, a redução da produção, para que tivesse um ajuste com esse excedente. E com a redução da produção, teve-se o desemprego, que era uma redução da mão de obra, porque precisa de menos gente para produzir. Com isso, teve uma diminuição da renda circulante no mercado, ou seja, teve uma redução do mercado consumidor, porque os empregados eles estavam sem salário e assim eles não compravam nada, e isso criou uma crise generalizada, tanto econômica quanto social quanto política. Social porque tinha muito desemprego, então a criminalidade aumentou muito, a violência doméstica, a dificuldade de lidar com toda a falta de dinheiro e todo o desemprego. Econômica porque o Estado ele tá gastando mais e ele tá recolhendo menos. Então o Estado é deficitário. E político porque existe um aumento de revoltas e de crises e protestos. E com isso a produção ela se mantém a mesma, mas o consumo diminui. Então tem um ciclo, né? Porque aumenta a produção, o mercado consumidor saturado, parará. Como sair da crise? Bom, para sair da crise, eles tinham que buscar o mercado consumidor fora da Europa. E eles meio que construíram esse mercado, porque eles tinham que mudar os hábitos das pessoas para que elas pudessem consumir os produtos que a Europa estava oferecendo. Então, eles construíram esse mercado na América Latina, na África e na Ásia. E isso foi o início do imperialismo. Eles tinham que deixar o produto mais barato para mais gente consumir e eles estavam buscando por matéria-prima abundante. Então, eles exportaram mão de obra excedente, oferecendo trabalho em outros lugares para os desempregados que estavam na Europa para poder diminuir as revoltas. E os ingleses começaram a se estabelecer em outros países e não voltaram para a Inglaterra, o que facilitou uma colonização. Além disso, exportaram capital excedente. O principal exemplo de imperialismo foi a África, que foi dividida entre países como a Espanha, Portugal, Bélgica, Alemanha, Holanda, Inglaterra e Itália. E a partilha da África ocorreu sem nenhuma preocupação histórica, cultural e étnica, então muitas tribos inimigas ficaram juntas no mesmo território. Eles não estavam muito acostumados, por serem seminômades, de ficarem sedentários, presos a um país, e por serem inimigos, muitos conflitos internos ocorreram e estão presentes até hoje na África, que sofre com conflitos internos desde sua divisão na Conferência de Berlim, que aconteceu no ano de 1884 a 1885. Tipos de colônias. O protetorado é uma forma de dominação indireta e é um território relativamente autônomo e que é protegido diplomaticamente e militarmente por uma metrópole. Nesse protetorado, a metrópole justifica a dominação através da proteção. Em troca disso, a colônia abre seus portos a essa metrópole. Existe também a colonização ou dominação direta. E um exemplo disso são as colônias de enraizamento, que é quando o colonizador imigrava em larga escala e expropriava os colonizados de suas terras. Foi o caso da Argélia, Angola e África do Sul. Existem também as colônias de enquadramento, que é quando o colonizador formava uma minoria dirigente e não expropriava os colonizados, mas assim, eles exploravam a região, faziam extrativismo vegetal e mineral e se aproveitavam de benefícios do trabalho nativo. E foi o caso de muitas colônias inglesas na África.